Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, família do Lar Espírita, Amor e Luz. Prazer estar com vocês mais uma vez. Sou Celina Sobral, para quem não me conhece. Que sejam todos abençoados, envolvidos na luz do Mestre, os trabalhadores, amigos do Leal, estejam com todos nós, nos envolvendo, tratando corpo e espírito. Quem quiser buscar água, eu já estou com a minha aqui. Colocar aí para fluidificar, ou uma garrafinha. Sempre muito bom colocarmos a nossa água. Aí pode tomar quando terminar a palestra ou durante a noite e terminar amanhã de manhã. Hoje o nosso tema é reavaliação do convívio familiar. Sempre importante para todos nós, que já somos uma família, refletirmos alguns pontos baseados nesse tipo de relacionamento. Já já vamos começar. Esperar o horário para que a gente possa cumprir as normas da casa. Espero que esteja bom imagem, som. Que vocês possam estar me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Boa noite a todos, boa noite. Mais um pouquinho, já vamos fazer a nossa prece. Se coloque aí em condições de relaxamento, de tranquilidade. Se puder, sente, se encoste num lugar confortável. Vamos começar a sentir a espiritualidade maior nos envolvendo, não é? Convido vocês todos a se inscreverem no meu canal do YouTube, youtube.com/Celina Sobral. Lá tem algumas palestras, alguns programas nossos da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, algumas lives no Instagram. Essa palestra está lá sendo transmitida agora no nosso canal do YouTube. Vamos lá, gente, nos prepararmos, então? Vamos lá? Já pegou sua água? Já colocou água para fluidificar? Não esquecendo nunca que a espiritualidade, que os nossos mentores estão atuando sempre nesses nossos encontros, porque eles sabem o que nós precisamos de corpo e de espírito, não é? Então, sempre bom esquecermos os nossos problemas, nossas preocupações do dia, da semana, do mês, dos últimos tempos, nos recolhendo realmente para o melhor de cada um de nós. Vamos visualizar a figura do nosso Mestre Jesus, vindo ao nosso encontro, com sua roupa branca, com os braços abertos, e nos abraçando carinhosamente,
fortalecendo o nosso corpo, o nosso espírito nesse instante. E nós vamos saudando carinhosamente os mentores responsáveis pelo Leal, os nossos mentores, os mentores responsáveis pela palestra de hoje. Saudando toda a equipe de Maria, que sempre cuida tanto de cada um de nós. Equipe de médicos, de enfermeiros de luz do espaço. Vamos pedindo que estejam conosco durante esse encontro. Que possamos sair bem melhores do que entramos. E que encerrando essa semana, quase encerrando nosso mês, que nós possamos ser muito agradecidos a tudo. E amanhã, nova semana iniciando, terça-feira, novo mês, e todos nós, cada vez mais fortes na fé, na gratidão, no amor ao próximo, no amor a cada um de nós, porque nos amando, nós conseguimos amar e dar amor ao outro. Então, nós vamos pedindo de nossa parte licença para iniciarmos esse encontro, de mãos dadas com esses mentores de luz, que com certeza estão nos carregando no colo. E a todos os nossos queridos que irão ouvir, assistir depois, que recebam também todo esse tratamento do alto. Pedimos então licença de nossa parte para estarmos aí juntinho com você na sua casa, no seu lar, no seu ambiente, e pedimos licença para iniciar a nossa reflexão da noite de hoje. Graças a Deus. Que assim seja. Gente querida, que bom, que bom. Olha, o tema de hoje, que é a reavaliação do convívio familiar, nós vamos começar nos baseando no livro Jesus no Lar, psicografia do Chico, do nosso querido Chico Xavier, espírito de Neio Lúcio, que eu acho que eu já falei para vocês, e vocês devem conhecer, que esse livro se baseia nos primeiros encontros de Jesus com os seus discípulos e o pessoal daquela época para fazer reuniões no lar. E eles iniciaram, para vir essa psicografia através do Chico, essas reuniões na casa de Simão Pedro, onde foi realizado o primeiro culto cristão no lar. E aborda tema como amor, como família, como valor ao próximo, como servir, como a educação dos nossos sentimentos. É um livro excelente, né? Demonstra a atualidade da mensagem evangélica cristã para todos nós. Então, é importante. E como a gente está falando de família, esse item 2 desse livro chama A Escola das Almas. E eu acho que dentro do que a gente vai acrescentando também depois de alguns outros livros, nós nos baseamos também, gente querida, em livros como Sexo e Adolescência, de Joana de Ângeles, Conhecendo o Desenvolvimento Motor de Crianças e Adolescentes, de Davi Galarrui, e A Educação da Nova Era, de Dora Encontre, e também um pouquinho do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, nosso querido Emmanuel. Vamos ler e a gente vai acrescentar um pouquinho disso tudo, como vocês já estão acostumados com os nossos encontros. Começa assim, ó. Congregados em torno do Cristo, várias pessoas lá, os domésticos de Simão, a família dele, ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre Jesus, comentando os sagrados textos que ele estava estudando ali. Quando a palavra divina terminou, a formosa preleção lá da noite, a sogra de Pedro indagou inquieta, uma senhorinha. Fizeram, o comentário lá do evangelho, do que estavam falando, e a sogra de Pedro falou assim para Jesus: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Olha que pergunta interessante. Ela estava chorosa, preocupada. Contemplou-a ele, Jesus,
olhou para ela significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou. Aí a senhorinha falou mais assim também, ó. Iniciamos a tarefa no lar entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. Sabe aquela situação de tudo começar bem, época de namoro, noivado, início de casamento, início da família, tudo são flores e perfumes, e depois que vai se colhendo e se sentindo os espinhos, né? No começo é a promessa de paz e de compreensão. Entretanto, logo após, passou algum tempinho, surgem pedras e dissabores. Vocês estão sentindo alguma realidade de conhecidos ou então de vivência em relação a isso? Desse bate-papo tão antigo? Eu acho que tem tudo a ver, né? Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, ela ficou sentida. Poxa, por que tudo começou tão florido e agora está tão dolorido, né? Então Jesus reparou isso e deu-se pressa em responder. Jesus falando: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Olha só, então Jesus está dizendo que não tem jeito, o lar é a escola das nossas almas, nos habilitando a situações melhores. E a gente sempre acha que a gente está no lugar errado na família, com as pessoas erradas, com pessoas que não têm nada a ver com a gente, com situações que a gente não deveria passar, que não deveriam vir ao nosso encontro, não é? E aí, olha como começa, né, esse bate-papo aí. É a escola das almas. Chico Xavier falava que nós nunca estamos no endereço errado. Que nós nunca estamos com as pessoas erradas. As pessoas que entram na nossa vida, que vêm para o nosso caminho, que estão, de repente até que vêm e que passam, são necessidades de aprendizado e de nós ensinarmos também. Então, sorrindo, perguntou: que fazes inicialmente, Jesus perguntando para ela, né? As lentilhas, ele deu o exemplo da lentilha, podia ser feijão, outra coisa, antes de servi-las à refeição. A interpelada respondeu titubeante. Ela ficou assim, ué, por que está fazendo essa pergunta, né? Naturalmente, Senhor, cabe-me levá-la ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor, ao paladar. É assim que a gente faz, né? Qualquer coisa que precise cozinhar. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Sabe, o pão sem cozinhar, sem assar, o bolo sem cozinhar? Será que a gente vai servir isso à mesa? Ele está perguntando para a senhorinha, né? De modo algum, tornou a senhorinha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então considerou. Ela falou, não tem como, não vou servir um pão cru para a minha família, para as pessoas que eu estou recebendo, não vou servir uma comida sem tempero, sem nada, que a gente percebe que amor se coloca na cozinha quando a gente faz, quando a gente cozinha. Não é? Cozinhar é um ato de amor, a gente sempre fala isso, e é uma verdade. Quando a gente faz com amor, fica mais saboroso. Quando a gente recebe pessoas que a gente gosta na nossa casa, no nosso ambiente, a gente quer sempre servir alguma coisa gostosa, né? Pretenderias, né? Fala que não, né? Então o divino amigo considerou, olha só, Jesus falando, há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai maior. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. Olha só, o lar é o forno preparador. Então, muitas vezes, a gente deixa queimar algumas coisas, muitas vezes a gente tira e tem que pôr mais um pouquinho, muitas vezes a gente tem que olhar para ver se já está dourado, legal.
Gente, nós estamos numa preparação, numa transformação para a nossa melhoria espiritual dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Então, é a hora, é o momento da gente reavaliar, sim, o nosso convívio familiar. Da gente ver se a gente está auxiliando, se a gente está perdoando, se a gente está deixando passar os erros do outro, que às vezes ainda não entendem o que nós já entendemos. Se a gente está conseguindo entender a posição do outro naquele momento, que de repente teve um dia perturbado, um dia agoniado no trabalho ou na rua, ou aconteceu alguma coisa, ou de repente não está se sentindo tão bem no seu corpo, na sua mente, no seu coração, na sua alma. Tem vezes que a gente também não está assim. Tem vezes que a gente não está satisfeito, tem vezes que a gente não está tão legal, parece que está, né, alguma coisa nos incomodando. O que a gente tem que fazer nessas horas? Prece, oração, lembrar do nosso irmão maior, lembrar do nosso pai, dos nossos mentores que cuidam de nós. Lembrar que nunca estamos sozinhos. Todos nós temos situações de altos e baixos, principalmente nessa época que está passando o planeta, na transformação do planeta, na nossa transformação, nas coisas acontecendo para limpeza espiritual e mudanças da nossa visão, do nosso sentir, do nosso entender as coisas e as situações. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho, né, preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é recurso espiritual. Olha só, aquele parente nosso difícil, aquela pessoa que a gente tinha aquele relacionamento maravilhoso no início e depois, com o passar do tempo, vai ficando mais difícil porque a gente passa a conhecer. É natural. As pessoas também, quando começam a conhecer a gente mais profundamente, vão ver que ninguém é santo, que nós não somos santos, que a gente tem erros a consertar, que a gente tem coisas a retirar de dentro de nós, assim como o outro. Por isso que Deus fala, olha, vai lá no fundo de você, se olha, faz a sua prece, busca o autoconhecimento, busca o que você tem que mudar, porque todos nós, se ainda estamos no planeta de provas e expiações, nós precisamos de mudança, nós precisamos de limpeza interior, de transformação, e o nosso lar tem que ter a nossa gratidão e a nossa bênção, assim como do alto, porque por pior que estejamos achando, é o lugar que a gente precisa para o nosso aprendizado. De reajuste com o outro. Geralmente, quem está dentro do nosso lar, junto de nós, e a gente também, está em processo de mudança de sentimento, mudança de atitudes antigas e encarnações passadas. Por isso, pedimos para virmos juntos com aqueles espíritos que nos foram difíceis, delicados e qual nós também fomos para eles, para aprendermos a amar, para aprendermos a ter paciência, para atuarmos com paciência e oração todo momento que a gente achar um pouco mais difícil, um pouco mais doloroso, né? Nós sabemos que não existem almas gêmeas. O Espiritismo fala, nós somos seres individuais que precisamos crescer auxiliando o próximo, aquele que está do nosso lado. Então, tinha um grande palestrante, esqueci, Richard Simonetti, ele falava das algemas. Nós somos, sim, algemas e não almas gêmeas. Não é? Nós precisamos dar as mãos, nós precisamos nos auxiliarmos para podermos realmente evoluir e sermos irmãos e amores de todos, assim como todos que nós temos que aprender a amar e auxiliar. Então, o que nos parece aflição ou sofrimento dentro do lar, da família, é recurso espiritual para a nossa melhoria, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos das suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, aceitando as diferenças, vendo as coisas que o outro tem, examinando, né? E não criticando, não apontando o dedo, mas perdoando,
né? E observando os defeitos alheios, mas suportando-os, aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. Não tem jeito, a gente tem que aprender com o outro, a gente tem que aprender servindo. Quando a gente fala em isolamento, não é isolamento, né? É esse afastamento, que não quer dizer que a gente não esteja presente na situação da família, do amigo, daquele mais necessitado. O distanciamento não quer dizer isolamento, dizer, não quero saber, não quero falar, não quero me procurar saber como está. Não. Nós podemos auxiliar através de uma ligação de vídeo, uma ligação de celular, nós podemos falar, nós podemos ouvir, nós podemos auxiliar, mandando entregar alguma coisa, uma roupa, um alimento, indo junto dentro de todos os cuidados necessários que nós já sabemos, não é? Mas não ficarmos ausente a situações alheias que muitas e muitas vezes estão pior que a nossa e a gente acha que só a nossa situação é pior. Já reparou? A nossa doença, a nossa dor dói mais, a nossa fome é mais faminta, a nossa escuridão é mais escura, é mais trevosa. E se nós virarmos a cabeça para o lado, a gente vai ver como tem situações difíceis e quanto a gente tem que agradecer. Então, é aí que a gente vai desfazendo as nossas próprias imperfeições. Porque a gente vê que o outro tem e a gente tem, senão a gente não via no outro. A gente nem percebia se fosse alguma coisa que não nos era peculiar. Isso daí é importante a gente refletir. A psicologia fala muito isso, né? Nós vemos no outro aquilo que está aberrante em nós. A vida carnal é idêntica à flor da erva. Jesus continua falando para a senhorinha, para a sogra lá de Simão Pedro. Olha, então, a vida carnal, a nossa existência aqui é muito rápida. É um relâmpago na eternidade, né? Então, ele está dizendo, é igual a flor da erva. Pela manhã, emite perfume, está ali linda, maravilhosa, a flor da ervinha. À noite, desaparece. Igual a nossa passagem na encarnação, na terra, na família, nas experiências. O lar é um curso ligeiro, olha só, para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Então, a gente precisa tirar proveito, gente, da família. Aí muita gente pode dizer assim, mas eu vivo sozinho, eu não tenho mais família, ou então minha família ficou fora do Brasil, ou ficou muito longe. Não importa. A nossa família pode ser também as pessoas, nós devemos fazer das pessoas que lidam conosco, que estão na nossa caminhada, a nossa própria família. Eu costumo dizer para a nossa querida Maria que a família leal tem a sua diferença no tratamento espiritual, na presença dos nossos encontros, esse carinho que vocês trazem para a gente, essa energia que vocês emanam. Gente, o Ricardo, desde de cedo, ele já estava perguntando se estava tudo bem para mim entrar, para mim estar hoje, para a gente estar juntos aqui hoje. E quer dizer, isso não é uma família mais do que sanguínea? Não é uma família espiritual necessária para todos nós? Nós estamos no encontro. A Casa Leal nos dá essa oportunidade de trabalho, de encontro e reencontro, onde nós temos que realmente mostrar e demonstrar, através das nossas preces, das nossas atitudes, toda a nossa gratidão para esse aprendizado, para essa irmandade espiritual que existe junto de cada um de nós. E termos, né, esse, entre aspas, temos que dizer sim, o merecimento de estarmos juntos numa casa tão abençoada. Então, ele falou, né, que de noite desaparece. Então, o lar é esse curso ligeiro para a gente desfrutar o que vai ser legal lá na vida eterna, na espiritualidade, que é a nossa verdadeira vida. Como nós não podemos perder tempo. Como a gente tem que agarrar oportunidades que vêm ao nosso encontro. Veio um desafio, teve um desentendimento, uma briga, alguma coisa que não foi legal, principalmente dentro do lar, onde nós estamos mais perto, onde nós estamos mais fáceis na condição de se ferir, de se machucar. Porque aquela pessoa que nós gostamos mais, que nós amamos mais, que está mais perto, a gente começa a conhecer mais, porque a gente enxerga melhor, mas também nos machuca mais. Então é ela que a gente tem que entender, é ela que a gente tem que perdoar. É ela que a gente tem que deixar passar e mostrar que a gente já aprendeu alguma coisa.
Sofrimentos e conflitos naturais em seus círculos, em seu ciclo são lições. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo familiar são lições. A gente precisa tirar o mínimo de nota. Senão a gente não passa de ano na escola da vida. A gente sempre fala isso, né? Então, como é que está a nossa nota em relação ao nosso comportamento, ao nosso lidar com o outro próximo? Muitas vezes se acha, baseado nesses livros que eu falei para vocês aí no início, na pesquisa de estudo, muitas vezes se acha que se ficar mudo dentro de casa ou num relacionamento, a gente está evitando confusão. E é provado, através de estudos e de atendimentos, nessas pesquisas que fizemos, que o silêncio não resolve situação. A não ser que você esteja fazendo aquele silêncio da sua prece, da sua interiorização, do engolir a água, né, e contar até 10, que nem Chico ensinou pra gente, e deixar passar a raiva naquele momento. Mas não ficar um tempão, ou então ficar em silêncio, mastigando raiva por dentro. Não adianta. Aí vai acontecendo, por exemplo, com os casais, esse negócio de não conversar, de não falar o que está chateando, que não foi legal. Ó, você me falou isso que me deixou chateado. Espera o momento certo e fala, gente. Fala com cuidado, fala com carinho, mas põe para fora o que não te deixou legal, porque é como a gente limpar por dentro. Esse negócio de silêncios raivosos são o maior motivo de separação e distanciamento dos casais. Então, é importante sentar e conversar o que gostou, o que não gostou, como um prefere e vê uma situação ou atitudes nossa, e a gente também, olha, é mais legal se você fizer assim, eu vou me sentir mais seguro, mas, sabe, esses bate-papos, através desse estudo, foi uma diferença que eu vi. Porque muitas vezes se fala, né? Não, olha, eu vou ficar em silêncio para evitar briga. É pior. Fica em silêncio na hora certa, mas depois tem que falar, tem que trazer à tona. Porque falar cura. Tanto que existe terapia, psicólogos, psiquiatras, para mostrar que a gente precisa limpar o nosso coração. Então, a sogra de Simão escutou tudo atenciosamente, claro, né? E ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar. Olha só, Jesus sempre fala as coisas maravilhosas, né? Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Que nem aquele milho que não estoura da pipoca. A gente não consegue comer, né? A gente separa e... Aí vamos ver o que a senhorinha respondeu, a sogra de Simão Pedro. Ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo. O monturo é aquele saco de lixo, aquelas coisas que a gente põe que não precisa, né? Que não dá para usar. Atiro-as ao monturo, aquelas que não cozinharam, aquelas lentilhas. Porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ia quebrar um dente, ia machucar, né? Então ela tira, é o natural. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Então, é importante se falar das situações que estão incomodando. Todavia, quando chega a morte, o desencarne, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai maior, os corações que não cederam ao calor santificante, aqueles corações que permaneceram endurecidos, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, porque a nossa encarnação realmente é um forno bendito da carne. Quantos e quantos estão esperando para reencarnar e estão aí ainda, né? Precisa ter toda uma aprovação espiritual, precisa ter já uma condição também energética, tudo, para que a gente ganhe a luta do reencarne. É uma bênção estarmos reencarnados, né? Então precisa realmente merecer
esse forno bendito da carne. Por isso que nós não podemos jogar fora essas oportunidades de luta, de vencer, de desafios que às vezes a gente pensa que não vai aguentar, mas aguenta, porque Deus é Pai misericordioso. Então, esses, né, serão lançados fora, forma de falar, né, Jesus falando, como se dissesse, olha, vão ter que começar tudo de novo, vai ter que ir de novo para o cozimento, vai ter que ir de novo para a panela, vai ter que ir de novo receber o sal da vida, o gosto, o tempero, a fim de permanecerem por tempo indeterminado, né? São tirados, a gente sabe que vem de novo todo um aprendizado, toda uma nova situação para que a gente mereça reencarnar, para fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo. Sabe aquele negócio, repetir o curso na escola, na faculdade, tudo de novo, para aprender esse adubo de novo, muitas vezes voltar para lugares e planetas menos evoluídos e ficar naquele sofrimento, né? Então vai ficar na condição de adubo entre os detritos da natureza. Quer dizer, ele está querendo dizer para a gente aqui, em forma, né, parabólica, que a gente perdeu tempo e que vamos ter que voltar de uma forma talvez até mais penosa do que essa que nós estamos vivenciando. Então, o aprendizado na escola da família é alguma coisa que a gente precisa já entender de forma diferente. Né? Olha, nessa parte da Palavra de Vida Eterna, no item 107, tem uma parte também que eles dizem assim, ó, que vem Paulo falar para a gente, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Mesmo que a gente tenha, sabe, aquele sentimento que não é tudo que a gente queria, que não é aquele amor maravilhoso, porque nós ainda não estamos em condição de amar incondicionalmente, nós vamos treinando e testando a afetividade, nós temos que dar o nosso melhor para aquele que a gente sente que é o mais difícil da família. E na maioria das vezes a gente vai lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que é? É o ingratidão, honrar teu pai e tua mãe, ingratidão dos filhos e laços de família. Muitas das vezes são os nossos filhos que nos trazem lições, que nos fazem aprender. E que a gente às vezes sente, nossa, parece que é uma pessoa que a gente não consegue se dar nunca, porque vem para a escola da vida. Porque nós já negociamos lá do outro lado, pedindo, olha, deixa ele vir com meu filho, ou deixa vir com minha mãe, e também tem a aceitação dos dois lados, para que a gente se reajuste, para que as coisas aconteçam diferente do que foi até agora. Esse capítulo 107 do Palavras de Vida Eterna, que fala, né, da família, compaixão e família, tem o último parágrafo que diz assim, ó, ajudemos sim, ajudemos aos outros, principalmente aqueles, né, que são difíceis para a gente na família. Quanto nos seja possível, é aquele negócio, nós temos que fazer sem esperar nada em troca. Não esperar gratidão dos filhos, dos familiares, dos amigos, porque muitas vezes não vem e a gente sofre. A gente fica, o que a gente faz com as pessoas ingratas? Ingratas, como nós já falamos, a ingratidão é do mal. Uma hora vai acabar, porque o mal não sobrepõe o bem. O mal pode vencer temporariamente, pode existir temporariamente. Depois é a luz que apaga as trevas. Depois é o amor, é o bem que sobrevive. Né? Então ajude quanto seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito, por aqueles que estão pertinho da gente. A gente tem que ajudar a todos, o estranho, o desconhecido, o que está longe, o que está perto, sim. E ele está pedindo para, principalmente, aqueles que respiram junto de nós. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Está aí Emmanuel falando para a gente, olha, não vai tentar se afastar daquela pessoa que está te servindo como teste, te fazendo também um teste. Porque senão a gente perde a oportunidade. Mas espera aí, a gente tem que se afastar das pessoas que nos prejudicam. Não estamos dizendo, como o Evangelho fala, para ficar ali naquela situação igual de um amigo, agarrado, grudado o tempo todo.
mas emitir uma prece, um pensamento bom, não desejar o mal, não ter sentimento de vingança para aquele que prejudicou, já é um grande passo na nossa evolução. A gente vê muitos falarem, né, realmente dos filhos, daquelas situações que nos deixam cada vez mais tristes, quando são os filhos ingratos, quando são as pessoas no nosso caminho que realmente a gente ajudou. E Emmanuel está falando isso, olha, cuidado, é aí que você vai ganhar o jogo. Aí tem, parece que é um profeta, eu ouvi dizer, numa das partes desse estudo também, chamado Carlinhos Gibran, se eu não me engano. Ele foi pedido, uma senhora, né, depois de um encontro com ele, foi pedido para falar alguma coisa sobre os filhos, porque ela considerava também, nossa, o meu maior desafio é junto de um filho que não consigo trazer para o meu lado, tudo que eu faço não está certo, não está legal. O que você tem para me falar em relação aos filhos? Olha o que ele falou, eu anotei aqui alguma coisa. Filhos não são nossos. Vem através da gente, vem através de vós, ele falando. Mas eles têm a ânsia da vida. Nós somos apenas instrumentos, não vos pertencem, ele fala. Podeis outorgar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm os seus próprios. Podeis abrigar seus corpos, mas não as suas almas, pois essas habitam a mansão do amanhã, que não podeis visitar, nem mesmo em sonhos. Nós não sabemos o que tem reservado para eles. Não é? Por mais que a gente tenha amor, por mais que a gente tenha cuidado, vai chegar uma hora que não está no nosso alcance. Podeis esforçar-se a ser como eles, mas jamais quereis fazer a ser como vós. Geralmente, né, os pais querem que os filhos, se fez tal profissão, tal caminho, quer que seja igual. Então aqui ele está dizendo, não, jamais force a ser como vós. A vida não anda para atrás, nem se demora com dias passados. Cada um tem que seguir para frente o seu caminho, dentro do que foi combinado até antes da reencarnação, dentro do seu livre-arbítrio, dentro das suas condições. Vós sois os arcos de onde vossos filhos são arremessados como flechas vivas. Olha, nós somos o arco. Temos que muitas vezes nos curvar, sermos flexíveis para atirarmos essas flechas longe, longe de nós. Ele, Deus, ama a flecha que segue para longe, mas também ama esse arco. E o nosso Pai, Deus, nos usa apenas como esses arcos, para arremessar para longe, com vitórias, esses nossos filhos amados, para que eles próprios façam e escrevam as suas histórias. Nós temos que nos libertar do apego, da posse com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos maridos e esposas, para que a gente possa realmente ter um significado maior na nossa existência. Então, que a gente possa refletir, ouvindo a nossa alma também, nas nossas prioridades de melhoria, que muitas vezes não são mais de algum tempo atrás, mas que a gente possa já enxergar os sinais que vêm do nosso Pai Maior e da espiritualidade superior, mostrando o caminho a seguir, para que a gente vá para frente cada vez mais, para que a gente não fique só lendo, às vezes estudando, e não digerindo aquilo para as nossas atitudes, deixando os ensinamentos só na nossa mente, não indo para o nosso coração, e quando não vier para o nosso coração, a gente não tem as atitudes que devem ser tomadas. Então, eu desejo que essa nossa reflexão de hoje, baseada nesses estudos, né, de Neio Lúcio, Chico Xavier, de Emmanuel, desses livros que a gente tirou algumas coisas, aí falando na importância de falar, de dizer o que não está legal no relacionamento, na família, para evitar discórdias, para evitar situações repetidas que já não deram certo tanto tempo, que a gente possa fazer diferente para que as coisas aconteçam diferentes. Então, eu espero que a gente possa, dentro dessa reunião de hoje, ter atingido, nem que seja um coraçãozinho, como a gente fala. Se a gente atingir um coração,
A gente já foi instrumento da espiritualidade para que fosse um pouquinho melhor o nosso dia, a nossa mente, o nosso sentimento, para que a gente queira realmente mudar e ser melhor, respeitar o familiar, auxiliar de alguma forma. Não tem como estar lá pertinho? Manda a oração, manda a vontade de auxílio verdadeiro, manda o carinho, porque, olha, tem uma frase legal que fala assim, ó, quem consegue acender luzes no seu coração, consegue clarear o universo de todos que estão ao seu lado. Vamos nos recolher mais uma vez? Vamos mantendo o pensamento elevado, sentindo os mentores segurando nas nossas mãos, sentindo Jesus no nosso lar, abraçando todos os nossos familiares, parentes e cuidando de nós mais ainda do que sabemos que cuida. Que Jesus coloque agora nas nossas águas o remédio que precisamos para a nossa saúde, para o nosso corpo, para o nosso espírito, seja qual for a necessidade. Ele sabe mais do que nós. Nossa água está sendo abençoada, fluidificada. E o nosso corpo também, recebendo luz, recebendo tratamento, recebendo os cuidados que às vezes nós nem sabemos que é mais necessário do que aquele que pedimos. E esse tratamento é estendido a todos que já passaram, que vão passar e que estão nas nossas vidas. Esse tratamento é levado aos hospitais da terra e do espaço. Vai de encontro aos irmãos nossos que estão desencarnando, voltando à pátria espiritual. Fortalece os espíritos que estão recebendo esses nossos queridos. Auxilia os que estão internados, seja de qual mal for. Porque, como vimos, os sofrimentos são passageiros e é o preço da nossa vitória, do nosso aprendizado. Que todos os espíritos encarnados e desencarnados no planeta sejam fortalecidos e iluminados com a luz do amor que sai dos nossos corações, que está nessa reunião agora. Que essa luz e que essas bênçãos envolvam o nosso Brasil, todos os países, todo o nosso planeta Terra. Porque o amor, a força da fé, tem todo o poder que nós nem imaginamos. E essa luz limpa, acalma e fortalece todos, encarnados e desencarnados. E nós vamos agradecendo por mais esse encontro, agradecendo a toda a equipe espiritual do Leal, que nos cuidou, que nos cuida, que sempre nos recebe com carinho, igualmente os trabalhadores encarnados, a quem nós emitimos energia de gratidão, de força, de luz na caminhada também. Agradecemos a todos que estiveram nesse encontro hoje. Agradecemos a todos que irão ouvir em outra oportunidade essas palavras, esse ensinamento de Jesus. Que possamos fazer por onde sermos merecedores de tantas graças do alto, de tanta misericórdia do nosso Pai, de tanto auxílio dos nossos mentores. E assim, debaixo de toda essa gratidão, de toda essa energia de amor, nós damos por encerrado esse encontro de hoje, esperando estarmos juntos no mês que vem, na próxima oportunidade. Que
Que Deus abençoe a todos, nos envolva numa noite de refazimento, de tranquilidade. Bebam depois a água de vocês, quanto muito terminem amanhã a água. E realmente todo o meu carinho chegando aí ao coração de vocês. E até o mês que vem, provavelmente o último sábado do mês de junho, estaremos juntos com a espiritualidade do Leão. Gratidão, queridos. Fiquem com Deus. Até lá.